Vamos iniciar, doutora Fernanda? Vamos. Então, boa noite a todos. Queria inicialmente agradecer à doutora Fernanda Lanza pela disponibilidade em vir apresentar o tema testes clínicos de campo em crianças, como avaliar a funcionalidade. A doutora Fernanda, ela é diretora científica da Sobrafir, desta gestão atual, de 2021 até 2024, e é professora do Departamento de Fisioterapia da Federal de Minas Gerais, da UFMG. Agradeço todo o núcleo do Espírito Santo que está presente. Vamos chegar a uma regional, se Deus quiser, em breve, e todos os outros participantes. Esse evento ele está aberto para outras pessoas, também para conhecer um pouco das nossas reuniões científicas e incentivar a se tornar sócio e ajudar a crescer a nossa associação, e especialmente a nossa região aqui do Espírito Santo, que a gente se tornou recentemente um núcleo e estamos focando para virarmos uma regional. Então, precisamos da cooperação e do empenho de todas as pessoas para chegarmos nesse patamar. Lembrando que no dia 27 a 30 de abril, em Florianópolis, vai acontecer o 20º CIFIR, que vai ser o maior evento de todos, e queremos encontrar a maioria por lá, porque com certeza é um evento que nós estamos esperando muito depois dessa pandemia, foi desmarcado por mais de uma vez, remarcado, e finalmente estamos chegando. Então, para quem já conhece o evento, sabe que é um momento muito engrandecedor para a gente profissionalmente e para também interagirmos com os outros colegas, que a gente só vive atualmente no online. Então, queria dar espaço à doutora Fernanda para fazer a apresentação. Todas as perguntas no chat, por favor, e eu vou direcionar para ela ao final da palestra. Ela vai apresentar em torno de 40 minutos, e ao final a gente vai ter aí 20 a 30 minutos para perguntas. Doutora Fernanda, fique à vontade, por favor, e mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Em nome do Dr. Maurício, ao Núcleo Espírito Santo, que certamente será regional em breve. Estão fazendo um excelente trabalho. Doutora Trícia está aqui, a precursora, e não tenho dúvidas que muito em breve estaremos aí a nomeá-los regional. Então, nos próximos minutos, conversaremos sobre algo que eu gosto muito, que é a respeito de testes clínicos de campo em crianças, porque é uma maneira da gente avaliar a funcionalidade nos pequenos. Eu vou mostrar para vocês como é fácil avaliar a funcionalidade, em especial quais testes que a gente pode utilizar, quais testes estão validados para essa população, e vocês vão ver que nós podemos utilizar desde o ambiente hospitalar até o ambulatorial. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Não tenho nenhum conflito de interesse a declarar nessa aula, e nós falaremos sobre teste do degrau, teste de levanta e senta, time up and go, o TUG, teste de glitter pediátrico e testes de caminhada ou corrida, que é o teste da caminhada de 6 minutos, e o shuttle test. Eu vou começar falando para vocês a respeito de um contexto geral, que isso cabe para todos os testes clínicos de campo. Então, para que nós realizemos qualquer um dos testes que eu vou falar para vocês a seguir, a gente tem que ter alguns itens de segurança, como, por exemplo, oxigênio disponível e acesso rápido à emergência, que isso serve, em especial, para os dois últimos testes que eu vou falar para vocês, que é o teste da caminhada de 6 minutos e o shuttle test. Para os demais, não é necessário que tenha acesso rápido à emergência, porque são testes mais curtos, mais rápidos e que não exigem tanto dos pacientes. Não é necessário para nenhum teste clínico de campo que haja médico no local. Então, o fisioterapeuta tem autonomia de indicar e realizar os testes clínicos de campo. Outra informação importante para a gente falar para o paciente antes dele realizar o teste é que ele tem que usar roupas confortáveis, sapatos adequados, que ele não vá de sapatos novos ou sapato que aperte, porque isso dificulta o desempenho dele. Ele não deve parar as medicações que ele usa regularmente, deve fazer refeições leves antes do teste, não pode ir em jejum,
não deve fazer esforços vigorosos nas 2 últimas horas. E essa é uma informação muito importante que a gente tem que levar para todos os testes clínicos de campo. Nós sempre temos que realizar 2 testes, porque existe um efeito aprendizado em todos eles, em especial nas crianças. O primeiro teste, a criança pode ter um desempenho pior, mas não porque a capacidade dele é ruim, sim porque ele não aprendeu ainda o suficiente para executá-lo. Então, para todas as crianças e adultos também, está descrito nos consensos, nas diretrizes, que nós temos que fazer 2 testes e utilizar para as medidas, para as análises, aquele teste que foi realizado da melhor maneira. Alguns testes, melhor maneira significa aquele que percorreu a maior distância, outros, o teste que ele fez em menor tempo. Então, depende do desfecho, eu vou falar um a um para vocês. Também é importante que todo teste a gente mensure frequência cardíaca, saturação de pulso de oxigênio e também avalie a escala de Borg modificada, aquela que vai de 0 a 10. A gente vai analisar a escala de Borg tanto no repouso quanto no pico do exercício. Daqui para frente, quando eu falar pico do exercício, entendam que é o final, exatamente quando o indivíduo termina o exercício. Então, a frequência cardíaca e a saturação, a gente vai analisar continuamente no teste. A escala de Borg a gente vai avaliar no repouso e no pico do exercício. Então, para todos os testes, a gente leva essas informações. Começando, então, pelo teste do degrau. São inúmeros tipos de testes do degrau. O que a gente tem que fazer, independente do tipo de teste, é solicitar que o paciente, a gente chama de escalar o degrau, né, que suba e desça o degrau. Tem teste do degrau autocadenciado e cadenciado externamente. Eu vou explicar para vocês o que significa essas 2 informações, e isso vale também para qualquer tipo de teste. Quando a gente fala em teste autocadenciado, significa que o próprio paciente determina o seu ritmo, ou seja, ele vai subir e descer o degrau no seu ritmo. Por mais que você fale para ele, suba e desça o degrau o mais rápido que você conseguir, ele vai fazer o mais rápido que ele puder, mas é no ritmo dele. Então, isso significa autocadenciado. Se for um teste cadenciado externamente, significa que ele deve acompanhar um bip sonoro. Então, isso é uma cadência externa, um bip sonoro que ele deve acompanhar. Essa definição serve para qualquer teste clínico de campo, não única e exclusivamente para o teste do degrau. Então, lá para frente eu vou falar, o teste da caminhada de 6 minutos é autocadenciado, quer dizer que o paciente determina a sua velocidade. O shuttle teste é cadenciado externamente, quer dizer que há um bip sonoro. Mas no teste do degrau, existem as 2 possibilidades. Existe teste do degrau autocadenciado e teste do degrau cadenciado externamente. Tem teste do degrau constante e teste do degrau incremental. O que isso significa? Teste constante significa que a velocidade do começo ao final do teste ela vai ser mantida, ou seja, ele vai subir e descer o degrau na mesma velocidade. Ele sobe e desce naquela mesma cadência. E o teste incremental significa que ele vai mudando a velocidade de minuto a minuto, ou a cada 2 minutos, ou a cada 3 minutos. Eu vou exemplificar melhor nos próximos slides. E tem teste do degrau com 15 centímetros de altura, degrau com 20 centímetros, com 25 e com 30. Isso faz com que seja um pouco difícil comparar estudos, porque cada estudo apresenta um degrau com especificidade de diferentes alturas. É claro que quanto mais alta a altura do degrau, mais difícil o paciente executar e menos tempo ele permanece no teste. Então, vamos começar a descrever os testes. Existe um teste que chama teste do degrau de 6 minutos. O teste do degrau de 6 minutos, ele é autocadenciado, ou seja, o paciente dita o seu próprio ritmo. Eu vou falar para ele, você vai subir e descer o degrau por 6 minutos, o mais rápido que você conseguir. Então, existe um degrau só, o paciente vai ficar subindo e descendo por 6 minutos, o mais rápido que ele conseguir.
Nesses 6 minutos, ele pode parar se ele estiver muito cansado, mas o cronômetro não para. É a mesma informação do teste da caminhada de 6 minutos. E o desfecho é número de degraus, quer dizer que você tem que ficar contando quantos degraus ele subiu e desceu. Então, esse é um teste muito utilizado, é um teste que precisa de um espaço muito pequeno, você só precisa de um degrau, que pode ser de 15, 20 ou 25 centímetros, e ele é bastante interessante para ser utilizado na prática clínica. Existe o teste do degrau de 3 minutos, que, diferente do teste anterior, ele é cadenciado externamente. O que isso significa? Existe um bip sonoro, e esse bip sonoro, ele vai ficar fazendo barulhinho, e cada barulhinho que ele fizer, o paciente tem que movimentar o pé e mudar o pé de lugar. Então, cada vez que tiver um bip desse, o paciente tem que mudar o pé. Subiu no degrau, subiu, desceu, desceu. Subiu, subiu, desceu, desceu. De tal maneira que ele vai ter que subir e descer 30 degraus por minuto. Isso é padronizado. E o teste só dura 3 minutos, por isso que chama teste do degrau de 3 minutos. Para que esse teste foi desenvolvido? Então, ele é um teste cadenciado externamente, que só dura 3 minutos. Ele foi desenvolvido para detectar broncoespasmo induzido pelo exercício. A gente sabe que, em especial, crianças asmáticas, se elas começam a fazer exercício de maneira muito intensa, e 30 degraus por minuto é intenso, eles aumentam a ventilação de maneira muito rápida e, fazendo assim, isso pode induzir ao broncoespasmo. Então, serve para detectar se o paciente vai ter broncoespasmo no exercício ou não. E, se for positivo, a gente tem que tomar as medidas cabíveis na prática do exercício para esse indivíduo. Então, esse é um teste bastante interessante para detectar o broncoespasmo induzido pelo exercício, e é um teste curto também. O desfecho é sintomas, né? Então, se ele tiver falta de ar, tosse e ausculta de sibilo, quer dizer que foi detectado o broncoespasmo após o teste. Nós temos mais 2 outros testes, um deles chamado teste do degrau de Chester, que é um teste bastante antigo, que ele é um teste também cadenciado externamente, ele também tem bip sonoro. Esse bip sonoro aqui, ele tem direitos autorais, então precisa comprar os direitos autorais. Começa com 15 degraus por minuto. Lembre-se que o teste anterior, o degrau de 3 minutos, eram 30 degraus por minuto. 30 degraus por minuto. Eu falei para vocês que isso era muito intenso. Veja como é intenso que esse daqui começa com 15, começa com a metade. Então, realmente aquele anterior é muito intenso. Então, esse 15 degraus por minuto e tem incremento de 5 degraus a cada 2 minutos. Então, esse é um teste cadenciado externamente e incremental. Existe um incremento minuto a minuto. O teste anterior não tem incremento, são 30 degraus por minuto os 3 minutos. O teste de degrau de 6 minutos também não tem incremento, o paciente mantém o ritmo o tempo inteiro. O teste do degrau de Chester há um incremento de 5 degraus a cada 2 minutos. O teste dura no máximo 10 minutos e o desfecho também é o número de degraus que o indivíduo subiu. E depois que o teste de Chester foi criado para paciente DPOC, um grupo de São Paulo, da professora Simone Dalcorso, eles desenvolveram uma versão adaptada do teste do degrau de Chester, chamada teste do degrau modificado, que é esse teste que a gente tem usado para pediatria, porque também já foi validado para pediatria. Por que foi desenvolvido o degrau modificado? Porque esse teste aqui, começando com 15 degraus por minuto, esse grupo viu que era um pouco exaustivo para alguns pacientes mais graves. Então, vejam que o degrau escolhido foi de 20 centímetros, cadenciado externamente, que começa com 10 degraus por minuto e há incremento de 1 degrau a cada 30 segundos. Então, se a gente colocar aqui os mesmos 2 minutos, né? Então, aqui 1 degrau a cada 30 segundos, 2 degraus a cada minuto, 4 degraus a cada 2 minutos. E aqui são 5 degraus a cada 2 minutos, começando com 15. Então, veja que um incremento do teste do degrau modificado ele é menor.
Então, é um teste que é suportado melhor pelos pacientes mais graves. E esse teste pode durar até 30 minutos, ou seja, eu consigo avaliar desde o paciente mais grave, porque ele faz menos tempo, até o paciente com menos acometimento, que ele consegue fazer mais tempo. E o desfecho também é o número de degraus. Para exemplificar os 4 testes, eu trouxe aqui para vocês. Então, o teste do degrau de 6 minutos é um teste autocadenciado. Então, o paciente começa na velocidade que ele acha que é confortável para ele e ele vai andando até chegar no 6º minuto, a gente pede para ele parar. O teste do degrau de 3 minutos, a gente coloca uma cadência lá de 30 degraus por minuto, ele vai fazer esse teste por 3 minutos a gente vai parar. O teste do degrau de Chester é esse daqui que é igual uma escadinha. Então, o teste do degrau de Chester, ele começa com 15 degraus por minuto e a cada 2 minutos ele sobe 5 degraus. E o TEDIM, teste do degrau modificado, ele começa com menos degraus por minuto, começa com 10, e a cada 30 segundos sobe 1 degrau. O que é interessante no teste do degrau modificado é que a gente vê uma crescente das respostas fisiológicas de maneira mais fisiológica. Não tem, por exemplo, a frequência cardíaca que sobe, estabiliza, ou o VO2 que sobe, estabiliza. A gente vê um contínuo de subida e isso para a resposta fisiológica, para a gente analisar as respostas fisiológicas é mais interessante. Então, o TEDIM é um teste bastante interessante para a gente utilizar, tanto para ver as respostas fisiológicas, quanto para ver a capacidade funcional dos nossos pacientes. Então, aqui um exemplo de realização de teste do degrau de 6 minutos. Nós não temos valores de normalidade para a nossa população infantil, mas a gente pode comparar o antes e o depois. Aqui, infelizmente, nós temos a avaliação de um paciente adulto, nós não temos a realização de uma criança, um adulto jovem. Então, subir e descer o degrau por 6 minutos, o mais rápido que ele conseguir. O degrau, para ser confortável, ele pode ser um pouquinho maior. O que a gente usa é um degrau de 1 metro de largura por 1 de comprimento para ficar mais confortável para o paciente. Geralmente, as crianças menores, a gente coloca perto de algum lugar que ele possa se apoiar, caso ele desequilibre. Como eu mencionei anteriormente, a avaliação da frequência cardíaca e da saturação ela é contínua e a escala de Borg no começo e no final. A gente tem que contar. Cada vez que sobe, a gente conta o número de degraus e o desfecho vai ser esse. Agora, antes do programa de reabilitação, ele fez 150 degraus. Depois do programa de reabilitação, 200 degraus. Então, a gente não sabe qual é o valor de normalidade, porque a gente não tem essa referência, mas a gente pode fazer o antes e o depois. Para não ficar difícil contar no dedo quantos degraus, tem aplicativos no celular, que são contadores, né? Que você pode ir lá ficar apertando. Eu devo até ter um aqui para mostrar para vocês, que você pode ficar apertando lá um contador para falar quantas vezes o paciente subiu ou desceu, para você não ficar contando no dedo ou contando no papelzinho e se perder. Eu devo até ter apagado, cada vez que eu uso, eu apago, enfim. Acho que tem aqui, ó. Não, tem o metrônomo só. Enfim. E o que a gente sabe? Como eu mencionei anteriormente, o teste do degrau de 3 minutos, ele foi designado para detectar o broncoespasmo induzido pelo exercício e a dessaturação. Então, esse é o estudo, um dos mais antigos, quando o teste foi descrito. Então, foi feito em crianças com média de idade de 12 anos, com VF1 baixo, né? VF1 de 65%, volume expiratório forçado, que é o que detecta a obstrução das vias aéreas, crianças asmáticas. Foi determinado, então, que o teste do degrau é reprodutível, gera sensação de dispneia nas crianças com fibrose cística e com asma, quando comparado ao teste da caminhada de 6 minutos. Então, ele é um teste importante para detectar dessaturação e broncoespasmo. Então, a criança que tem fibrose cística e asma, se ela for fazer exercício, você não sabe se pode liberá-la para fazer exercício com medo de que ela tenha dessaturação ou broncoespasmo, você pode aplicar o teste do degrau de 6 minutos e entender, desculpe, deixa eu voltar aqui,
E entender que aqui, por exemplo, no teste do degrau, no teste do degrau, a frequência cardíaca dela é mais alta, o Borg é mais alto, comparado com o teste da caminhada de 6 minutos. E nós também, o nosso grupo publicou recentemente a validação do teste do degrau modificado em crianças asmáticas. Então, foram 53 crianças asmáticas estudadas, crianças asmáticas com comprometimento moderado, em torno de 12 anos. Foi feito o teste de exercício cardiopulmonar, o teste do degrau de 6 minutos e o teste do degrau modificado, para avaliar o broncoespasmo induzido pelo exercício. E o que nós observamos é que, comparado com o degrau de 6 minutos, comparando o degrau de 6 minutos com o teste de exercício cardiopulmonar, houve uma concordância de 21 indivíduos com broncoespasmo induzido pelo exercício. Então, 21 crianças fizeram broncoespasmo no teste do degrau de 6 minutos e também no teste de exercício cardiopulmonar. 18 crianças fizeram broncoespasmo induzido pelo exercício no teste do degrau modificado e no teste de exercício cardiopulmonar. E também 18 crianças fizeram broncoespasmo induzido pelo exercício no teste do degrau de 6 minutos e no teste do degrau modificado. Então, o que a gente sabe é que existe uma concordância, o teste do degrau modificado, como o TD6, eles podem determinar o broncoespasmo, como o teste de exercício cardiopulmonar, que é o padrão ouro. O que nós sabemos é que há limitação do teste do degrau. É claro, não é um teste perfeito. A gente, como eu mencionei previamente, não tem padronização, né? Então a gente não sabe a respeito da altura, cada publicação tem uma altura de degrau. Não são todos os testes que estão validados para a população infantil. Eu mencionei que o teste do degrau modificado está, mas os outros não. A gente não tem diferença clínica mínima importante, então eu não sei quantos degraus ele precisa melhorar após a reabilitação para saber que houve benefício ou não, e a gente não tem equação de referência. Esse é um artigo bastante interessante do Grupo do Sul, coordenado pela professora Camila Chivinsky, que traz as propriedades psicométricas de diversos testes clínicos de campo. Então, vale a pena a leitura desse estudo. Passando para outro teste, o teste de levanta e senta, que é um teste, então, tanto o teste do degrau quanto o teste de levanta e senta, dá para ser utilizado tanto no ambulatório quanto no hospital. Muitas vezes a gente fica restrito, né? O que dá para usar no hospital, o que não dá? O teste que eu mencionei anteriormente e esse que eu vou falar agora são testes simples que podem ser utilizados no ambiente hospitalar também. Então, esse é um teste que simula muito a atividade de vida diária. O teste de levanta e senta, ou senta e levanta, né? Como também pode ser chamado. Ele tem o teste de 30 ou de 60 segundos, o desfecho é o número de repetições, e também tem o teste de levanta e senta de 5 repetições. Então, se você fizer o teste de 30 ou de 60 segundos, você vai contar quantas repetições o indivíduo fez. Esse é o desfecho. Se você fizer o teste de 5 repetições, você vai contar quanto tempo o indivíduo tem para fazer essas 5 repetições. Então, o que você tem que explicar para o indivíduo? Ele tem que levantar e sentar o mais rápido que ele puder. Então, esse é o posicionamento adequado, né? Tem que ficar em flexão de tornozelo, joelho e quadril a 90 graus, encostado, tem que ser em cadeira fixa, não pode ser em cadeira móvel, não pode ter rodinha e não pode ter o braço aqui do lado. E ele tem que fazer o movimento com os braços cruzados e encostar na cadeira para cada vez que ele sentar e levantar. Então, a gente explica como que faz o movimento, dá o comando verbal, pede para cruzar os braços e aí executar o mais rápido possível. Nós fizemos um estudo com crianças com cardiopatia e a gente teve problema porque a gente avaliava crianças de diversas alturas, né? E a gente teve dificuldade em relação às cadeiras. Então, a gente pode ver aqui, né, que crianças maiores em cadeiras mais baixas não ficam bem posicionadas.
Então, essa é uma informação importante quando a gente for fazer esse teste. Tem que ficar a 90 graus e bem de todas as articulações dos membros inferiores e quadril e ficar bem posicionada para que o teste seja executado de maneira adequada e quando ele for repetido, que ele seja repetido da mesma maneira. Existe equação de referência para o teste de levanta e senta de 1 minuto. Então, lembra, tem o teste de levanta e senta de 30 ou de 60 segundos, né? O de 60 segundos é o de 1 minuto, e o teste de levanta e senta de 5 repetições. Para o teste de levanta e senta de 1 minuto, existe equação de referência para crianças de 6 a 12 anos. O que é uma equação de referência? É um número que você prevê como normal para aquela idade. Então, esse número leva em consideração a frequência cardíaca final, o sexo, sendo que quando for menino, você vai colocar aqui número 1, quando for menina, número 0, o peso e a idade. O que isso significa? Significa que as crianças que têm mais peso, elas executam menos movimentos. As crianças mais velhas, elas executam mais movimentos. Os meninos executam mais movimentos. E quem tem maior frequência cardíaca, no final do teste, executa mais movimentos. Para que serve isso? Se a gente pega uma criança que executou no teste de levanta e senta de 1 minuto 45 repetições, você não sabe se 45 repetições é bom, é ruim, tá normal, não tá. O máximo que você pode fazer é daqui a um mês repetir o teste e ver se ele faz 45 de novo, ou faz 50, ou faz 52. Se você tem uma equação de normalidade, uma equação de referência, você tem um padrão de normalidade para aquela idade, para aquele sexo, para aquele peso. Então, se uma criança executou o teste de 1 minuto e fez 45 repetições, e na hora que você coloca os dados dessa criança nessa equação, e ela teria que realizar 42 repetições para ser um valor de normalidade, ela fez 45, ok, ela está dentro do limite da normalidade, ela está até 3 movimentos a mais. Então, é para isso que servem as equações de normalidade, e o teste de levanta e senta de 1 minuto tem. Não para a população brasileira, mas enquanto a gente não tem para a população brasileira, a gente pode utilizar para outra população que está descrita na literatura. Então, essa é a execução do teste. Então, a gente explica. Esse é o de 5 repetições, tá? Lembrando que o de 5 repetições, o desfecho é o tempo. Então, esse é o teste de 5 repetições. Primeiro, a gente explica para o paciente, depois a gente demonstra para o paciente e depois a gente pede para ele executar. Então, os pés apoiados e o quadril e as costas também devidamente apoiados. E a gente conta. 1, então ele está encostando lá direitinho e a gente vai contar o tempo, porque são 5 repetições. 1, 2, 3, 4, 5. Parou o tempo quando encostou as costas lá. Ok? Então, esse é o teste. Nosso grupo já executou a equação de normalidade para o teste de levanta e senta de 5 repetições, ainda não foi publicado, mas esse é um teste muito rápido que dá para a gente executar até dentro da terapia intensiva com os pacientes. A gente pode usar aquele mesmo contador do teste do degrau, a gente pode utilizar aqui. O que a gente sabe dos testes de levanta e senta, em especial de 1 minuto, é que é um teste válido e reprodutível para as crianças acima de 12 anos, que eles têm uma íntima correlação com força de membros inferiores, o que é muito interessante, né? Muitas vezes a gente não tem como avaliar força de membros inferiores, a não ser pela escala de MRC de 0 a 5, mas a gente já sabe que se eu executar o teste de levanta e senta de 1 minuto e o indivíduo estiver dentro daqueles valores de normalidade que eu mencionei na equação anterior, a gente sabe que essa correlação é uma correlação muito boa com a força de membros inferiores. E alguns estudos em indivíduos adultos também mostram uma boa correlação com o equilíbrio, em especial em indivíduos idosos. Então, é muito simples e é muito fácil de ser utilizado na prática clínica. Quais são as limitações desse teste, né?
a padronização também, em especial a respeito da cadeira. A gente tem que ter cadeiras específicas, a gente não tem diferença clínica mínima importante, não tem equação de referência para o teste de 5 repetições, mas tem equação de referência para o teste de 1 minuto, mas não é equação feita na população brasileira, mas até que tenha na população brasileira, a gente pode usar da equação internacional. Para o teste de 5 repetições, o valor de normalidade está entre 6 e 8 segundos, entretanto, ainda não foram publicados esses dados. E, mais uma vez, eu ressalto aqui o artigo do grupo da professora Camila Chivinsky, que traz mais informações sobre esses testes. Passando para um outro teste, então, que é o Time Up and Go, ou TUG. Só ressaltando que todos esses testes que eu estou falando para vocês, eles chegaram até a população infantil porque eles foram muito estudados na população adulta, em especial, esse aqui em especial em idosos, e depois foram sendo validados e trazidos para a população infantil. Então, o Time Up and Go é um teste que ele necessita de algumas habilidades motoras. É um teste que sai de uma transferência estática para dinâmica, tem a postura bipodal, vai para a deambulação, avalia o equilíbrio, tudo isso a gente tem que dar um comando verbal para o indivíduo, e o que ele vai fazer ele está sentado, ele vai percorrer uma distância de 3 metros, voltar e sentar novamente. Então, a atividade é essa. E ele tem que caminhar numa velocidade natural, ele não tem que fazer o mais rápido que ele poderia, ele simplesmente vai numa velocidade natural. O desfecho é o tempo. Então, quanto tempo ele vai realizar. Então, a gente explica o teste para o indivíduo, a gente fala o comando mais rápido, a gente pode falar para pacientes pediátricos, mas o descrito para a população de idosos é que ele faça o tempo natural da caminhada dele, ele vai até a linha do 3 metros e volta, e ele é um teste válido para crianças e adolescentes e também já está disponível valores de referência. Então, é um teste bastante simples, mais uma vez, dá para ser utilizado em ambiente hospitalar. 3 metros a gente tem facilmente dentro do quarto, na enfermaria do paciente e também no ambiente ambulatorial. Novamente, então, a gente vai orientar, tem o paciente numa cadeira numa extremidade, aqui está o cone, demarcando aqui, então, 3 metros, e a gente vai anotar o tempo que ele executa essa atividade. Levanta, volta e senta. Sempre o início do cronômetro e o final do cronômetro é quando ele está com as costas lá na cadeira. Então, nas costas na cadeira, eu dou o disparo, falo vai, eu libero o cronômetro, ele dá a volta, senta, encosta, eu finalizo o cronômetro. O que nós temos a respeito do Time Up and Go, ele é um pouquinho mais padronizado. O que nós sabemos é que se nós dermos o comando verbal, vai mais rápido que você puder e volte, isso muda sem dúvida alguma o resultado final. E se nós colocarmos uma linha no chão, um cone, ou se nós pendurarmos um ponto, isso muda também o desfecho. Então, isso já foi estudado em crianças e adolescentes. É claro que se você coloca um cone para ele dar a volta, isso vai aumentar o tempo. Não tem problema qual escolha você vai fazer, desde que você faça a avaliação da mesma maneira antes e depois. Então, se você vai colocar um cone para avaliar no momento inicial do teu protocolo, tem que ser um cone no momento final do teu protocolo. Se você vai colocar só uma linha no chão, tem que ser uma linha no chão, né? Algo suspenso, pendurado para ele dar a volta, é mais difícil para a gente, que eu vou precisar de alguma coisa pendurada no teto e para a gente é mais difícil. Então, não tem problema qual instrumento você vai colocar no final dos 3 metros, desde que ele seja sempre seguido na reavaliação. Em relação aos valores de referência, também grupo do colega nosso, Márcio Donadio, de Porto Alegre, da PUC Porto Alegre, que está residindo em Barcelona,
559 crianças de 5 a 18 anos, então a gente consegue utilizar para crianças e para adolescentes. O Time Up and Go, então, para ser executado, ele dura em torno de 5 segundos, e existe a equação de normalização, que leva em consideração a idade e o peso. E existe outra equação com um número bem maior, um N bem maior, mas não é de crianças brasileiras, que vai aí para crianças até pré-adolescentes, que está em torno de 6 segundos, 6 segundos e 46 para meninos, e meninas um pouquinho mais longo, 6 segundos e 68. Então, o que a gente pode usar, considerando a população brasileira, é em torno de 5,61 segundos de média de Time Up and Go para a população brasileira. Crianças, né? Crianças e adolescentes. É reprodutível ou não? Ele é reprodutível, o Time Up and Go, se ele for executado sempre com o mesmo ponto de referência ao final dos 3 metros. E quantas repetições? Pelo menos 2, como descrito para todos os outros testes. Naquele estudo que eu mostrei anteriormente, foi mostrado que 3 testes é melhor ser executado do que 2, mas que não muda muito a variação comparado com o segundo teste. Então, os autores descrevem que 2 testes é o suficiente. Não tem diferença clínica mínima importante, mas é mais um teste que a gente pode utilizar porque tem valor de referência. Existe até uma revisão sistemática que a gente pode também utilizar como referência para o Time Up and Go na população infantil. E o próximo teste é o Glitter pediátrico, mais um teste vindo da população de adultos, em especial de DPOC, que foi validado para a população infantil em 2018, 2019. E esse teste é um teste bastante interessante que foi baseado em AVDs. AVDs, obviamente, mais parecidas com as atividades de adultos, mas ainda assim foi validado para pediatria. Então, o teste consiste em um circuito de 10 metros, não um circuito, né, um corredor de 10 metros, que o indivíduo está com uma mochila, está sentado numa cadeira, vai andar, vai ultrapassar um obstáculo de 3 degraus, vai chegar até o final desses 10 metros, no final dos 10 metros existe uma prateleira com 3 alturas e 3 cones, ele vai passar cone a cone para a prateleira do meio, os 3, depois passar para a prateleira de baixo os 3 cones e voltar e fazer o caminho de volta e sentar. Isso é um percurso, ele tem que fazer 5 vezes esse percurso, aqui sim, o mais rápido possível. O desfecho é o tempo. Para essa população, para a população pediátrica, foi descrito diferentes tipos de peso na mochila com a idade. Então, dependendo da idade, é um peso na mochila que vai colocar. Então, mais uma vez, eu ressalto que o paciente ele tem que estar com o frequencímetro e com o oxímetro durante o tempo todo. E aqui, obviamente, no protocolo, o paciente não precisa estar com o analisador de gases, como eu vou mostrar aqui no vídeo, mas aqui foi um protocolo de pesquisa que nós estávamos fazendo, mas só para vocês verem como funciona. Então, aqui ele mostrando o Borg. Então, o paciente caminha, sobe e desce degraus, chega até o final, pega os cones, coloca na prateleira do meio, da prateleira do meio, coloca para a prateleira inferior, e da prateleira inferior, volta para a do meio, e do meio, volta para a prateleira de cima. De novo, não é máscara, aqui ele estava em protocolo de pesquisa, né? Por isso, volta. Ou seja, ele tem que executar 5 voltas para ter um teste. Então, como eu mencionei para vocês, para cada idade de paciente tem um peso que ele vai carregar na mochila. Crianças menores carregam meio quilo, crianças maiores até 2,5 kg. O teste é válido e reprodutível para a população infantil, foi estudado até 14 anos, de 6 a 14. O tempo médio de execução é em torno de 3 minutos.
E também tem equação de referência para o teste de glitter pediátrico, tanto para as meninas, leva em consideração a idade, quanto para os meninos. Então, nós temos um valor normativo, que é em torno de 3 minutos, e nós temos também uma equação de normalidade que considera a idade. Então, é um teste completamente possível de ser utilizado na população infantil. Esse daqui é mais fácil a gente utilizar nos ambulatórios do que no ambiente hospitalar. Entretanto, um pouco depois, o mesmo grupo, que é o grupo da professora Camila Chivinski, fez a utilização do glitter pediátrico em crianças com fibrose cística, média de idade de 9 anos, com um VF1 de 71%, então as crianças moderado a leve comprometimento, né, e com desvio padrão de 26%. E o que eles observaram é que o glitter, essas crianças com fibrose cística fizeram um glitter em torno de 2,94 minutos, ou seja, muito próximo, se não até melhor, né, dependendo do desvio padrão, que o valor de normalidade, que eram 3 minutos. Ou seja, aparentemente, esse teste, para aquelas crianças que não têm grande comprometimento pulmonar, ele não é um teste discriminativo. O que fica aí a questão a respeito se é um teste que pode ser utilizado para todos em relação à avaliação da funcionalidade. Então, para o teste de glitter pediátrico, a gente sabe que tem valores de normalidade, é um teste válido e reprodutível, mas não tem a diferença clínica mínima importante. Passando agora para os testes de caminhada, né? Nós temos o teste da caminhada de 6 minutos, que é amplamente conhecido, talvez é o teste que os fisioterapeutas mais realizem. É um teste também utilizado na população infantil, ele é autocadenciado, limitado por tempo, então acabaram 6 minutos, interrompe-se o teste. É realizado num corredor de 30 metros, o que limita muito a realização desse teste, porque às vezes nem no ambulatório a gente tem 30 metros para realizar, e o objetivo é medir a maior distância que esse indivíduo consegue percorrer nesses 6 minutos. Então, o desfecho é a distância percorrida. Então, mais uma vez, para realizar, a gente precisa do frequencímetro, do oxímetro, a escala de Borg, que a gente já vai avaliar no começo e no final. Então, a gente orienta o paciente a como vai ser realizado. Se houver necessidade, a gente oferta oxigênio para ele. E quando a gente vai ofertar oxigênio, a gente usa as mesmas diretrizes do adulto, a gente vai ofertar oxigênio quando houver queda de saturação abaixo de 82%. Ah, mas a gente vai esperar reduzir tudo isso? Sim, existe descrição que não há grande risco em relação a isso. Então, se houver queda de saturação abaixo de 82%, a gente interrompe o teste, oferta oxigênio para o paciente e faz o teste com oxigênio. Então, deixa o paciente descansar em torno de 30 minutos e vai fazer o teste com oxigênio. Aí o fisioterapeuta vai carregar o oxigênio para o paciente, ele vai sempre atrás do paciente para que ele não dite o ritmo. O paciente é que vai na frente ditando o ritmo e assim ele percorre os 6 minutos. Lembrando que, mais uma vez, o TC6, como todos os demais testes descritos anteriormente, a gente tem que realizar 2 testes com descanso de 30 minutos entre eles. Os testes que são muito curtos, como por exemplo o teste de levanta e senta de 5 repetições, é muito curto, não dura 5, 6 a 8 segundos. O paciente pode descansar 5 minutos e está tudo bem. Mas testes mais longos, o teste do degrau, o TC6 e o shuttle, o paciente tem que descansar 30 minutos ou ele descansa até que a frequência cardíaca de repouso do segundo teste fique parecido com a frequência cardíaca de repouso do primeiro teste, quando ele for executar o primeiro teste. Então, o TC6 é isso. O paciente fica caminhando na sua velocidade, que a gente chama de velocidade máxima, por 6 minutos e a gente vai contando o número de voltas. Existe equação de referência, o TC6 é reprodutível e válido na população infantil. A gente já sabe algumas outras informações importantes para o TC6, como, por exemplo, quando o TC6 estiver abaixo de 63% do previsto, a gente sabe que está associado a maior risco de transplante e de morte. Essa é uma informação importante.
Quando o TCC estiver menor do que 577 metros, em crianças com fibrose cística tem maior risco de internação. Então, são marcos importantes para essa informação. O TC6 é um teste que tem diferença clínica mínima importante, ou seja, entre o primeiro teste, a reabilitação, e o segundo teste, se a criança andar mais do que 30 metros de diferença entre os dois, significa que houve uma melhora devido à intervenção. E a gente sabe que as respostas fisiológicas do TC6, elas são respostas constantes, considerando que é um teste de carga constante, né? Ele não vai aumentando a velocidade. Então, veja que interessante. O glitre também é uma resposta constante, que a criança fica fazendo as 5 idas e vindas numa velocidade constante. O TC6 ele também fica fazendo 6 minutos de idas e vindas numa velocidade constante. Agora, olha o shuttle que acontece, que é o teste que eu vou apresentar para vocês. Então, aqui no eixo Y é a frequência cardíaca e no eixo X é o tempo de cada teste. O primeiro teste é o glitre, o segundo é o TC6 e o terceiro é o shuttle. Então, veja que a frequência cardíaca dos dois primeiros é um platô e do shuttle é uma crescente, ou seja, a frequência cardíaca vai aumentando. Isso daqui caracteriza um teste incremental, enquanto isso caracteriza um teste de carga constante. É o que a gente chama de respostas fisiológicas no teste. Existe equação de referência para o TC6, uma equação de referência realizada com 1.500 crianças brasileiras. Então, tem a equação de referência para os meninos, que leva em consideração a frequência cardíaca, o delta de frequência cardíaca, né? Que é a frequência pico, ou seja, a frequência no final do teste menos a repouso, o peso, e aqui é algo que muita gente me pergunta, o que é esse R1, esse R2 na equação? R1 são regiões sul, sudeste e centro-oeste. O que isso significa? E R2, regiões norte e nordeste. É um ajuste, porque esse foi um estudo multicêntrico e as crianças de diversas regiões no país têm características diferentes e, consequentemente, andam distâncias diferentes, mesmo sendo crianças sem nenhuma condição de saúde. Então, isso é um ajuste matemático. Quer dizer que se eu estiver avaliando uma criança no Espírito Santo, eu tenho que utilizar a parte 1 da equação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o número 1 aqui e vou colocar o número 0 aqui. Se eu estiver avaliando uma criança da Bahia, eu vou utilizar a parte 2 da equação. Então, eu vou colocar o número 0 no R1 e eu vou colocar o número 1 no R2. Porque esse número aqui na frente é ajuste matemático a depender da região. Então, aqui um exemplo de uma criança de 10 anos, com a diferença da frequência cardíaca de 25, um peso de 38 quilos, uma criança da região ou sul ou sudeste ou centro-oeste, que não era da região nem norte nem nordeste, por isso que está 0. Essa criança com essas características deveria ter como valor de normalidade, deveria andar 534 metros. E também tem a equação de normalidade para as meninas, que segue o mesmo princípio, também tem R1 e tem R2, leva em consideração a diferença da frequência cardíaca, e o que muda são só esses números aqui entre os parênteses. Crianças com a mesma característica, então as meninas sempre andam menos, né, por características fisiológicas, então essa criança deveria andar como normal 500 metros. Então aqui a gente tem valores de normalidade, e o TC6 é o teste mais estudado na população infantil, mas tem uma limitação que é o efeito teto, ou seja, crianças que não têm muito comprometimento, a gente não consegue avaliar o seu máximo, porque a criança só pode andar e ela não pode correr. A determinação da diferença clínica mínima importante, a gente usa 30 metros, mas esse número veio do adulto e a gente não tem certeza se isso pode ou não ser utilizado para a população infantil, embora a gente use. E, por fim, o Shuttle Test. Shuttle Test também existem vários, ele nasceu do Shuttle Run, tem o Shuttle Test incremental, o Shuttle modificado. O que a gente usa para a população infantil é esse, o Shuttle Test modificado, que é um teste cadenciado externamente, tem um bip sonoro,
ele é incremental e uma vantagem comparada ao TC6, uma das vantagens, né, que ele pode ser feito num corredor de 10 metros, comparado ao TC6, que são 30, isso facilita. A gente também mede a distância e a diferença clínica mínima importante são 47 metros. Como que é executado esse teste? Então, também tem que pedir direitos autorais para utilizar esse bip sonoro. Então, são 15 níveis, então o teste pode durar até 15 minutos e a cada nível vai aumentando a velocidade. Então, veja aqui que a velocidade vai de 1,79 até 10 km por hora, sendo que a criança pode andar e correr. Ela pode parar a qualquer momento, desde que ela esteja no seu máximo esforço. Então, essa é a orientação que a gente tem que dar para ela. Ela vai até o seu máximo esforço. Na descrição do teste de adulto, a limitação é que o teste seja interrompido quando a frequência cardíaca está a 85% do previsto. A gente usa essa informação para crianças com cardiopatias, mas crianças com pneumopatia, a gente vai até o máximo esforço da criança. Os mesmos princípios, medir frequência cardíaca e saturação continuamente, avaliação da escala de Borg antes e depois. E aqui, um paciente nosso executando o teste, então a gente explica todo o teste. E esse paciente, eu vou deixar só esse som aqui ligado para vocês ouvirem. A cada bip ele deve estar em um cone. E a distância entre os bips vai diminuindo. Até o momento que ele corre. Então, inicialmente, a gente explica para o paciente, executa, e até os primeiros movimentos a gente pode executar com ele para ele aprender, tá? No final ele senta, avalia a escala de Borg e a gente faz todas as avaliações finais. Também existe equação de referência para o Shuttle teste modificado, que considera sexo, idade e IMC. Sexo para o feminino é 0 e para o masculino é 1. E para uma criança, para uma menina de 10 anos e IMC de 22, ela deveria andar normalmente 748 metros. É uma metragem muito maior do que o TC6, porque é um teste que vai aumentando muito mais a velocidade do que o TC6. É um teste válido e reprodutível para vários tipos de condições de saúde, para aqueles que nasceram prematuro, criança com fibrose cística, obesa, asma, cardiopatia congênita, consegue avaliar intervenções. Então, é um teste extremamente, embora menos utilizado do que o TC6, já tem bastante comprovação em relação a ele. A gente consegue prever o VO2 baseado no Shuttle, então já tem equações de referência que conseguem prever o VO2 baseado na distância percorrida. Então, o VO2 previsto é possível ser realizado baseado na distância percorrida, e então, é um teste validado, né? É válido em relação ao VO2, e é um teste que é um teste máximo, né? Então, tem estudos também mostrando que aqui na linha pontilhada é o teste de exercício cardiopulmonar realizado em bicicleta, e na linha contínua é o shuttle teste, com a criança caminhando e correndo. Em relação ao VO2, a criança mostra-se até um consumo de oxigênio maior do que aquele que realizou no teste de exercício cardiopulmonar na bicicleta. Então, é realmente um teste máximo, por isso que a gente tem que saber indicar muito bem quando realizar o teste shuttle nesses pacientes. Nos pacientes com cardiopatia, mais uma vez eu ressalto, a gente limita a 85% da frequência cardíaca máxima. Então, a frequência cardíaca, ela chega muito próxima da máxima. Aqui, essa linha pontilhada em cima é a frequência máxima. Veja que o shuttle chega muito próxima dela. Em relação às comparações com o TC6, o que a gente vê é que o shuttle
No final do teste, a frequência cardíaca é muito maior comparado ao TC6. Isso dá para entender. Um é incremental, o outro é carga constante. E a dispneia que o paciente sente, o cansaço que ele sente também é o dobro daquele no shuttle, é o dobro daquele no TC6. A limitação, que é a distância clínica mínima importante, a gente usa os 47 metros, mas mais uma vez, 47 metros veio da descrição de adultos e a gente não sabe se isso é específico para pediatria, mas é o que a gente usa. Mas é um teste válido, reprodutivo e tem equação de referência para a população infantil. Em resumo, em relação aos testes que eu comentei para vocês, teste do degrau é um teste válido, reprodutível, não tem diferença clínica mínima importante, nem equação de referência para a população infantil. Teste de levanta e senta, válido, reprodutível, também não tem diferença clínica e nem equação de referência. Time up and go é válido, a gente não sabe muito bem a respeito da reprodutibilidade nem da diferença clínica, mas tem equação de referência. O glitter é válido, é reprodutível, não temos a diferença clínica mínima importante, mas tem equação de referência. TC6, válido e reprodutível, com equação de referência, mas a diferença clínica mínima importante a gente copia dos adultos. Da mesma maneira, o shuttle, que a diferença clínica vem dos adultos, a gente não tem muita certeza, embora seja um teste válido, reprodutivo e com equação de referência. Então, esse é o resumo dos testes que eu mostrei para vocês. Aproveito a oportunidade para convidá-los para o nosso 20º CIFIR, que vai acontecer, como já mencionado, em Florianópolis, entre os dias 27 e 30 de abril. Teremos 10 salas simultâneas de todas as áreas, terapia intensiva adulto, neonatal, pediátrica, cardiorrespiratória, gestão, tecnologia, atenção primária, domiciliar, 11 cursos pré-congressos, enfim, além de muito conhecimento técnico-científico, muita diversão também. Espero ver vocês por lá. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda, pela excelente aula. Tenho certeza que agregou muito aí a todos nós, inclusive eu que não sou da área de pediatria, bastante interessante. A gente vê que está caminhando, né, nesse sentido, a avaliar a funcionalidade também das crianças e adolescentes, né, isso já é uma realidade muito grande no adulto, e aí está um vastíssimo campo para pesquisa, né, para validar esses testes em relação à mínima diferença clínica importante, enfim. Isso aí dá umas 100 teses, com certeza, de mestrado, doutorado para a turma que quer trabalhar com isso, né? Com certeza. Então, eu vou começar a ler algumas perguntas dos guerreiros que estamos aqui numa quarta-feira até esse horário, né? Exato. Graças a Deus, conhecimento, né? Lutando pelo conhecimento e para colocar a fisioterapia sempre baseada nas melhores evidências em todas as áreas que a Sobrafi representa. Então, agora para eu ler aqui, o tio vai colocar o óculos, que já está cansado da vista, né? Nós estamos juntos, estamos juntos. Pois é, a colega Gerlânia perguntou se é viável levar esses testes para o ambiente hospitalar. Gerlânia, sim. Com exceção do teste da caminhada de 6 minutos, que precisa de um corredor de 30 metros, até ele dá para fazer, depende do ambiente, se você tem esse espaço. Todos os outros dá para fazer. Até o shuttle a gente tem feito aqui no nosso hospital. Aqui no HC da UFMG, na pediatria, na internação da pediatria, a gente tem uma área externa, as enfermarias da pediatria têm a porta para o corredor da enfermaria e todas as enfermarias, para o lado de fora, tem uma porta para um corredor aberto, que é coberto, mas é como se fosse uma varanda. E ela é bem grande, então a gente consegue fazer o shuttle lá. Então, todos eles podem ser feitos no ambiente hospitalar. Mas quem não tem espaço, o que eu sugiro? O levanta e senta e o time up and go. Porque são os dois testes muito simples que você pode fazer até na UTI. Né? Mas eu acho que o levanta e senta é o mais fácil para você fazer até na UTI. Eu quero acompanhar o paciente desde a terapia intensiva. Eu faço o levanta e senta, na enfermaria eu consigo fazer, na alta e depois em casa eu consigo acompanhar. É claro que a limitação de todos os testes que eu falei é a idade, né? Você pode fazer a partir de 6 anos, pela coordenação, porque todas as equações são a partir de 6 anos. Perfeito, doutora Fernanda. O Marcos perguntou qual desses testes não podem faltar nas fichas de avaliação ambulatoriais.
Ô, Marcos, bom, você sabe que eu sou fã do Shuttle, né? Eu sou fã do Shuttle por algumas questões. Primeiro, porque ele é um teste que eu consigo usar desde o paciente mais grave, porque ele vai parar nos primeiros níveis, então, beleza. Até a criança asmática, eu lido muito com criança asmática, né? A criança asmática, tem criança que está bem acompanhada que ela não tem comprometimento nenhum. Então, tem criança asmática que chega no nível 10, 11 facilmente. Tem criança asmática nossa em programa de reabilitação que corre na esteira, né? Então, eu consigo avaliá-la e não preciso ficar mudando de teste. Então, o Shuttle, para mim, é um teste muito interessante, mas a gente tem pego muito criança com cardiopatia. Eu sei que o Marcos também lida com as crianças com cardiopatia. Então, eu não gosto de aplicar o Shuttle em cardiopatas. Eu fico um pouco insegura de aplicar Shuttle em cardiopatia. Então, se for em crianças com cardiopatia, eu colocaria o teste da caminhada de 6 minutos, por segurança. Agora, se você tiver crianças com cardiopatia que tenha feito o teste de exercício cardiopulmonar, que é o padrão ouro, aí pega a frequência cardíaca máxima dele, limita em 85% e faz o Shuttle. Mas como a gente sabe que o teste de exercício cardiopulmonar é uma raridade, para adulto, para criança é uma raridade meia, então eu acho que para ficar padrão, para ficar como informação geral, o TC6 é algo seguro para a gente fazer em qualquer lugar, do Oiapoque ao Chuí. Perfeito, obrigado, doutora Fernanda. Temos vários colegas aqui parabenizando e agradecendo pela aula. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, fica, por favor, à vontade. E eu vou aproveitar para fazer uma pergunta, doutora Fernanda. A gente tem agora, nessa que eu chamo aí de uma segunda fase, o pós-avaliação funcional, né, que a gente está bem solidificado isso na fisioterapia respiratória, cardiorrespiratória adulta, em ambulatório, em clínica, enfim. A prescrição de treinamento, né, dos pilares do treinamento físico, especialmente aeróbio, baseado na avaliação desses testes funcionais. Como que está isso na pediatria? Por curiosidade mesmo. A gente, para variar, copia o que é adulto, né? Um pouquinho antes de entrar no webinar, eu estava falando com um colega de Brasília e a gente fala que na pediatria a gente tem um delay de uns 10 ou 15 anos do que vem do adulto, né? Então vocês viram que eu mencionei que os testes clínicos de campo a gente pegou do adulto e validou para pediatria. Nós temos um teste em pediatria, um teste funcional que a gente acabou de elaborar, validou e, se Deus quiser, está para sair a publicação, que foi elaborado para pediatria mesmo. Por isso, né? Porque a gente pega do adulto e tenta fazer aqui. Da prescrição também, a gente pegou a ideia do adulto e tenta fazer aqui. Então, a gente usa os mesmos princípios. Se for realizar a prescrição baseado no Shuttle, a gente vai de 60% a 80% da frequência cardíaca de reserva do Shuttle, né? Ou 60% a 80% da velocidade que ele alcançou no Shuttle. Se for baseado no TC6, como o TC6 a velocidade e a frequência alcançada são mais baixas, aí a gente vai a 80% do TC6. Agora, falar que teve algum estudo em pediatria que testou com o teste de exercício para ver se alcança a mesma intensidade do VO2, não existe. No meu conhecimento, não existe. Está na lista de pesquisa para a gente executar, mas está faltando perna. Então, está à disposição, viu, gente? Perfeito, muito bem. Mais alguns colegas parabenizando aqui, enquanto o pessoal vai aproveitando para perguntar. A Gabriela está perguntando se você já viu o uso desses testes em pronto atendimento, acredito que seja, em pronto. Não, por alguns, eu não, sim, eu tenho pouca vivência em pronto atendimento, mas a pouca vivência que eu tenho é daqueles pacientes que chegam, principalmente crianças asmáticas, em crise realmente em eminência de serem entubadas, crianças mais graves. Eu sei que tem alguns prontos atendimentos que a criança acaba ficando um pouquinho mais tempo prolongado, porque aí não tem vaga para subir ou descer, né? Dependendo de onde é o pronto atendimento, geralmente é no térreo, né? Acaba ficando um pouquinho mais. Mas geralmente são crianças mais críticas que não têm tanta estabilidade.
E esses testes a gente já usa no momento que há uma estabilidade melhor para que a gente consiga avaliar a função, a funcionalidade, né? Então, até nesse momento inicial, eu acho que o que a gente precisa muito avaliar ainda é aquela parte de estrutura-função, né? Da CIF, da Classificação Internacional de Funcionalidade. A parte da atividade e participação a gente quase não avalia dentro do hospital, que é uma falha, né? Mas enfim. Mas eu acho que a parte da atividade a gente avalia no momento de melhor estabilidade. Então, no pronto atendimento, não tenho vivência de utilizar esses testes, mas eu acho que é um momento ainda um pouco crítico de utilizar. Eu não sei se você, Gabriela, tem alguma experiência ou vivência, se tiver, coloca com a gente. Perfeito, obrigado, doutora Fernanda. O Marcos novamente faz uma pergunta aqui em relação a esses testes, se ele tem como é que é a correlação dele, se é boa com os questionários de qualidade de vida. Porque num olhar clínico, ele vê muitas vezes os pacientes relatarem melhora, mas às vezes não reflete nos testes. Marcos, é isso mesmo. A gente tem muito essa experiência. Nós temos a experiência de 2 ensaios clínicos com um grupo de crianças com pneumopatias crônicas. Ensaio clínico com treinamento aeróbico, exercício físico, dentro do que está descrito na literatura, a intensidade foi alcançada adequadamente, com o número de sessões adequados e tudo mais. A criança não melhorou isso no shuttle. Dá até aquela dor no coração, né? Porque é um investimento de tempo e dinheiro, né? E dinheiro público. E fala, como que não melhora? Mas a qualidade de vida melhora. E algumas vezes, em alguns grupos, subgrupos, nem a qualidade de vida melhorou. Aí piora mais ainda, né? Mas eu acho que essa é uma informação muito válida para ser publicada, embora, infelizmente, resultado negativo não seja muito vendável, né? Para as revistas. Mas por que eu acho uma informação extremamente importante? Porque aí a gente tem que olhar por 2 lados. Então, primeiro eu tenho que garantir que a intensidade foi alcançada. Bom, eu garanto, eu consigo provar que a intensidade foi alcançada. Que eu segui os preceitos da fisiologia do exercício. Bom, se eu segui os preceitos da fisiologia do exercício, por que não melhorou? Talvez porque o número de sessões não foi alcançado. Então, um princípio foi furado, beleza, então aí justifica. Não, mas o número de sessões foi alcançado também, ok. Então, o princípio da fisiologia foi seguido, fisiologia do exercício, ok. Então, por que não melhorou? Porque o desfecho que eu utilizei talvez não tenha sido adequado. E, às vezes, nem a qualidade de vida é o melhor desfecho, porque qualidade de vida é subjetivo. Então, o que a gente tem trabalhado agora, Marcos, é com participação, não é nem com qualidade de vida. A gente tem utilizado um questionário de participação que chama PenseWhy. E eu nunca vi nenhum grupo da cardiorrespiratória em pediatria usar esse questionário. Então, a gente está desbravando esse questionário, que pode ser aplicado pelos pais, mas a gente está aplicando também para as crianças, que ele leva em consideração vários itens de 3 construtos. Então, é a avaliação da participação dentro de casa, na escola e na comunidade. Aí sim eu acho que a gente vai observar grande impacto na participação depois do programa de reabilitação. Porque é o que a gente fala, né? Às vezes, para a gente melhorar 30 ou 47 metros, não vai fazer diferença, mas a criança conseguir ir para a escola e subir 2 lances de escada sem parar ou parando menos vezes, sem dúvida alguma, isso é um impacto muito importante. Então, sim, talvez a gente não encontre melhora num teste, melhora na qualidade de vida, talvez a gente não encontre melhora nem em um nem em outro, mas encontre melhora na participação. E eu tenho apostado todas as minhas fichas na participação. Perfeito, doutora Fernanda. Aproveitar mais uma vez aqui para agradecer em nome do Núcleo do Espírito Santo pela disponibilidade, excelente a aula e a participação dos colegas, muito bom. O Marcos aqui colocou, aos poucos, os cardiopediatras estão pedindo o teste, é uma luta, mas chegaremos lá, é isso aí. Sempre é uma luta, né? Fisioterapia é uma eterna luta. O Marcos Galdino, a gente já conversou muito sobre isso, né? Ele é o precursor de teste de exercício cardiopulmonar lá em Recife, e há bastante tempo ele está levantando essa bandeira aí, vamos fazer. Se é difícil pedir teste de exercício cardiopulmonar para o adulto, você imagina pedir para uma criança cardiopata, né? E o Marcos está fazendo isso com bastante destreza. Parabéns. Perfeito.
A Gabi pergunta Questionários. aqui, questionários que avaliam a capacidade funcional em crianças. Não, a gente não usa, Gabi, a gente não usa questionários, a gente usa testes mesmo, né? Então, todos esses testes que eu falei para você são testes que avaliam a função, a funcionalidade. Teste do degrau, TCC, Shuttle. Então, a gente não usa questionários para avaliar a funcionalidade, a gente usa testes clínicos mesmo. E aí, para qualidade de vida, tem questionários, para participação, tem um ou outro questionário que foi desenvolvido para crianças com neuropatias. E a gente tem tentado transpor para crianças com condições cardiorrespiratórias. Ela coloca ali isso após a estabilização, Fernanda, que a paciente fica alguns dias, né, quando não há vagas na enfermaria, UTI. Isso. No pronto atendimento, após a estabilização, beleza. Se não tem vaga, dá para aplicar. O levanta e senta, time up and go. O levanta e senta, eu acho que para o hospital, paciente de terapia intensiva e acompanhar na enfermaria é o mais adequado. Perfeito. Então, pelo avançar da hora, eu acho que os colegas já tiveram a oportunidade de fazer as perguntas. Agradecer mais uma vez, doutora Fernanda. A gente sabe a correria do dia a dia que é, numa quarta-feira, meio de semana. E aproveitar para falar aí com os colegas do Núcleo do Espírito Santo, que a gente vai definir essa semana a próxima reunião científica nossa, que vai ser da fisioterapia respiratória adulta. Então, vamos aí escolher juntos como vamos fazer esse modelo. E mês que vem estaremos aqui novamente, uma reunião por mês, até o final do ano, firmes. Provavelmente só abril que a gente não vai ter, porque aí é o congresso e aí queremos encontrar todos lá. Já reforçamos aqui o convite a todos e falar mais uma vez para todos os colegas do Espírito Santo que aí estão, que ainda não se associaram à Sobrafi e os outros colegas também dos outros estados, que assim façam para ajudar a fortalecer a nossa profissão e a gente ter sempre as melhores práticas baseadas em evidência. Eu acho que essa é o grande X da questão da associação, né? O que a gente mais luta entre tantas bandeiras é a qualidade do atendimento da fisioterapia e com isso a gente vai valorizar cada vez mais a profissão. Perfeito. Obrigada, Maurício. Parabéns ao Núcleo Espírito Santo. Em breve regional, não tenho dúvidas. O trabalho está excelente. Obrigada, Trícia, também por ter começado esse movimento. E parabéns aos demais colegas que estão por aí também. Obrigada por participarem da aula. Maurício, obrigada pela condução, foi excelente. Estou à disposição no que vocês precisarem. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado, Fernanda. Nada, obrigada a vocês. Tchau, gente.